Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos bater um papo aqui, tentar ser o mais breve possível. Uma situação que está começando a ficar chata, na verdade não está começando a ficar chata, é uma situação que ela é chata há muito tempo. Se você fala, por exemplo, de alguma coisa do passado de homens brancos, e nós não precisamos aqui nos prolongar para dizer que existem sim muitas questões históricas a serem debatidas, discutidas e até reparadas que envolvem pessoas brancas, sobretudo homens brancos. Aí todos os homens brancos do mundo se levantam contra a argumentação. É aquela coisa que chega a ser doida, né? Se eu falo de um homem branco, ou se eu falo de toda uma geração de homens brancos do século XIX, homens brancos do século XXI se levantam contra e dizem que são absolutamente contra qualquer argumentação, e aí já vem aquelas questões do tipo, eu não tenho culpa de nada, não é porque eram brancos eu também sou. A pergunta que eu faço é, quem foi que disse que tu, por ser branco, é culpado de alguma coisa que algum branco fez? E até em alguns casos existe uma culpa assim hereditária. Mas quem foi que disse? Por que quando eu ataco e digo gente branca, homens brancos, qualquer pessoa branca do mundo se ofende com isso? E eu, que sou homem branco, não me ofendo. Vamos estender um pouco esse debate. Perdão. Se eu falo, por exemplo, de héteros e coloco alguma questão de opressão, alguma questão de privilégios que absolutamente comprováveis envolvendo pessoas que são héteros, qualquer hétero do mundo se levanta nas redes sociais contra e se ofende. É um corporativismo impressionante. Eu falo de brancos, brancos se ofendem. Eu falo de héteros, héteros se ofendem. Eu sou hétero e se falarem que héteros oprimem ou que héteros possuem privilégios, eu não me ofendo. Não, aliás, não tem nenhuma ponta de ofensa. Até porque, convenhamos, quando alguém diz essa gente branca, eu não me defino como gente branca. Porque eu entendo que esse gente branca é um conceito que já está diretamente vinculado a uma questão de racistas. Automaticamente vinculado a racistas. Nós precisamos também nos aprofundar um pouco em conceitos, em categorias e o que representam. Quando falamos, por exemplo, especificamente de homens, todos os homens do mundo já se levantam contra, já ficam absolutamente ofendidos. Quando se diz, por exemplo, que todo homem é um estuprador em potencial, gente, se analisar a palavra potencial e for a fundo no que significa o conceito potencial, sim, o homem é um estuprador em potencial. Agora, se tu não analisar a palavra potencial, tu vai se ofender, não vai entender. Vai achar que estão te chamando de estuprador ou de possível estuprador somente por ser homem. E tu não está entendendo que para ser estuprador tem que ter alguma coisa que está vinculada não só ao falo, porque não precisa do falo para estuprar, mas ligada a uma condição de opressão, uma condição de privilégio e uma condição inclusive de geração de medo, de temor naquela pessoa que está dentro de um conceito sociológico de estuprável. Vamos parar de se ofender com qualquer coisa, porque na verdade quando vocês se ofendem, vocês estão acusando o golpe. Sim. O branco que se ofende quando alguém coloca a palavra branco numa frase para falar mal, ele está justamente se acusando. Ele está justamente se colocando dentro do mesmo balaio, se colocando justamente dentro da mesma situação daqueles que oprimem. Então o que fica claro para mim é quando um branco se ofende com alguma coisa que falam de branco, é porque ele efetivamente está reivindicando o seu direito de sê-lo. De ser o quê? De ser o opressor, de ser tudo aquilo que está vinculado a essa condição. Gente, quem tem privilégios nessa sociedade são privilégios inegáveis e absolutamente negativos, nefastos e que devem ser combatidos, são homens héteros brancos. Inegavelmente nós temos privilégios que nos foram dados não por mérito, mas por uma questão social, por uma questão histórica, por uma questão sociológica, por uma questão antropológica. Ficar nesse discursinho de falou mal de alguém e eu me incluo por questões de gênero, de orientação, questões estéticas de pele e eu já me ofendo, vocês estão passando muita vergonha. E se vocês não estão entendendo, vocês estão justamente se entregando, se acusando, admitindo. É a mesma questão quando nós temos alguma coisa vinculada a uma torcida de um clube, qualquer coisa que seja, uma manifestação prejudicial, uma manifestação contrária a qualquer princípio e valor que nós lutamos, numa torcida, os outros integrantes da torcida, ao invés
de lutarem para acabar com aquilo que está naquela torcida, preferem erguer faixas e dizendo nós não somos todos isso. Eu sou daqui, mas não sou isso. Já saem em defesa própria. Já saem numa questão de individualismo tentando se retirar daquele contexto quando na verdade deveriam combater. Eu, enquanto branco, combato o racismo. Eu, enquanto hétero, combato a LGBTfobia. Eu, enquanto homem, combato o machismo. Eu não tenho que, muito pelo contrário, levantar uma bandeira defendendo. Então, olha, eu sou branco, mas não sou racista. Eu sou homem, mas não sou machista. Eu sou hétero, mas não sou LGBTfóbico. Até porque eu, enquanto branco, tenho um percentual de racismo, sim. Claro que tem. Eu tenho que lutar contra esse percentual. O percentual está vinculado justamente aos privilégios que eu tenho. Porque por mais que eu não discrimine, a partir do momento que eu tenho facilidades na sociedade, facilidades em acesso, facilidades em vagas, pelo fato de ser branco, eu estou lançando mão sim de privilégios de um organismo, de um sistema racista. Eu não posso dizer que como homem eu não sou machista, porque eu faço parte de um sistema de opressão que me dá privilégios. E se eu, enquanto homem, faço uso desses privilégios, eu estou sim lançando mão de um sistema machista. E serve exatamente a mesma questão, a mesma coisa para a questão da LGBTfobia. Então parem, por favor. Parem de se ofender com situações, querendo dizer que vocês não pertencem a isso, que não pertencem àquilo, que não é porque são isso, que são aquilo. Não, somos sim. Somos partes de uma sociedade que é subdividida em sistemas de opressão, que possuem de um lado pessoas com privilégios e outro lado pessoas absolutamente prejudicadas por esses que possuem privilégios. Então parem, quando enxergarem no Twitter, quando enxergarem em alguma rede social, alguma coisa do tipo, homens brancos são racistas, se você é homem e branco, evite passar vergonha. Procure entender o porquê daquela frase. E dispense qualquer tipo de comentário seu ou reação do tipo, olha amigo, eu sou homem branco, mas não sou racista. Não generalize, não, para aí. Essa questão da generalização é uma questão absolutamente interessante. Analisar a regra não é generalizar. Generalizar é quando pega-se a exceção e transforma-se em regra. Aí é generalizar. Agora, analisar a regra jamais vai ser generalizar. Jamais. Se nós temos todo um montante de pessoas que lançam mão de privilégios e que de fato discriminam de forma direta ou indireta, e se esse montante de pessoas é maioria dentro desta classificação da sociedade, então falar de todos em nome destes não é generalizar. Não. Muito pelo contrário, senão eu vou estar fazendo é o que alguns meios acadêmicos costumam fazer quando trabalham, por exemplo, o tema da escravidão, que pegam lá a família do sul do estado, não sei da onde, de negros que teve mobilidade social. E aí pega, ó, não dá para generalizar a escravidão, porque essa família teve privilégios e teve benefícios mesmo tendo sido escravizados. Isso é um crime. Isso é um crime historiográfico. Isso é um crime contra a pesquisa. Pegar a exceção da exceção da exceção para tentar mostrar que todo um processo de escravismo não foi tão ruim assim. Foi terrível. E durou mais de 350 anos. Mas esse vídeo não vai ser um vídeo sobre escravidão. Então vamos parar de nos ofender com questões que estamos gerando vergonha para nós mesmos. Vergonha. Se tu que está me assistindo aí é homem, branco e hétero, não se ofenda se disserem que tu tem todas as questões, todas as condições do mundo para ser um racista, para ser um machista e para ser um LGBTfóbico. Porque de fato tu estás usando na sociedade privilégios que a tua situação de vida te proporcionou. E se tu me disser que tu não tem culpa disso, pois é, mas quem sofre preconceito também não tem. Abraço, gente.